geralmente o que na realidade deveria ser exigido é que os familiares mais velhos pudessem transmitir para os adolescentes a experiência deles. É a forma mais fácil de convencer, né? Dar o mau exemplo e dar o bom exemplo. Veja teu primo fulano, veja tua prima fulana que engravidou ainda nova. E as desvantagens de ter filho antes da hora. Porque você não está preparado para dar ao filho aquilo que o filho teria direito de receber da mãe e do pai, né? Receber cuidado, receber educação e tudo isso. E a adolescente geralmente não está preparada para oferecer isso para o filho. Essa é a principal desvantagem. A desvantagem para a própria adolescente, que já começa a ter responsabilidades antes da hora. Às vezes antes de se formar, ainda estudante, que o adolescente geralmente ainda é estudante. E se não é estudante, já está trabalhando por força das circunstâncias. Não vai poder dedicar a atenção que ela dedicaria se tivesse já arrumada na vida. Então, dos problemas maiores do adolescente, comparada com a mulher madura, é justamente essa, que o adolescente ainda não tem casa, o adolescente ainda não tem emprego, o adolescente ainda não tem educação, não tem aquilo que ela teria obrigado de ter para poder ter uma boa educação e amparar adequadamente o filho, levar o filho para a escola e tudo isso. E o que é que ela vai fazer? E do ponto de vista físico e do ponto de vista sexual, também é um desperdício, porque uma mulher na adolescência ainda não é madura, entendeu? Ela ainda tem que crescer. E se ela começa a ficar grávida antes da hora, ela já para de crescer, entendeu? Quer dizer, ela se prejudica fisicamente no momento que ela se deixa engravidar, porque a pessoa hoje engravida quando ela deixa, né? Tem meios para evitar, mesmo para aquelas que praticam sexo, usando métodos anticoncepcionais, dentre os quais na adolescência a gente põe como os mais vantajosos aqueles que também previnem transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, uso de camisinha, etc. e tal. E só o fato de usar camisinha, ela se previne não somente de doença, como de um filho que ela não quer ter ou não está preparada ainda para ter. E para não parar de crescer, né? Tem muita coisa para fazer na adolescência do que filho. Então, isso é uma questão muito da educação, das circunstâncias da vida de cada um. Tem meninas que não têm pai ou não têm mãe, ou os pais são separados. Enfim, cada um tem a sua circunstância, o seu problema. Mas, de um modo geral, para o adolescente, principalmente, teria que haver uma educação, uma intensiva, para que eles adiassem isso de ter filho, prevenindo-se também de doenças sexualmente transmissíveis, algumas delas mortais, que elas só se previnem realmente usando um preventivo que evite não somente a gravidez, mas evite a transmissão de doença. E o problema maior do adolescente é esse. O adolescente nem sempre tem a proteção adequada e é por isso importante a fiscalização dos pais, não deixar que ela fique sozinha, não deixar que ela fique em má companhia, não deixar que ela beba, porque também beber na adolescência é contraindicado. Quer dizer, antigamente a gente dizia que menino não bebe, né? Então, o adolescente é meio menino ainda. E se começar a beber cedo, pode se transformar em um alcoólatra. Então, são coisas que têm a ver muito mais com a educação do que com a medicina. Entendeu? A medicina faz o que pode, geralmente, para prevenir e para tratar. Mas o médico não pode estar educando os filhos dos outros, né? A não ser com conselhos e esclarecimento e tal. Então, esse aqui é o problema. O problema é muito mais de educação do que de outra coisa. O poder público tem o dever de divulgar, de promover o bem-estar da população. Nem sempre isso é possível. Isso depende de recursos, depende de meios de comunicação, da disponibilidade dos meios de educação, da intensidade e da frequência com que se promove um benefício, né? Isso tudo tem a ver com dinheiro também, e o dinheiro teria que ser dinheiro público, se bem que
Quase tudo que eu fiz na vida foi com dinheiro privado, quer dizer, de conseguir que doadores importantes pudessem contribuir para as campanhas. Passei minha vida trabalhando nessa área e aí a gente tem que concluir que a gente tem que trabalhar de mão dada, o poder público de mão dada com o poder privado. Quer dizer, o privado também não pode ignorar pessoas riquíssimas aí e que não estão preocupados em destinar uma parte do dinheiro deles para o bem público, porque ele mora com esse público, entendeu? E acho até que é burrice o camarada amealhar fortunas e não promover o bem-estar da população na cidade em que ele mora, entendeu? Porque é até um alto benefício. Se ele melhora as condições da cidade, a segurança dele também aumenta. São coisas que... Isso tudo depende muito de educação, de programas educativos, de televisão, de rádio, da imprensa, sempre insistindo nisso. O resultado que dá quando a gente não faz isso é o que a gente está vendo hoje na política, né? Uma debandada vergonhosa, uma coisa escandalosa, o Brasil sendo apresentado na imprensa estrangeira como um país perdido, todos os políticos são ladrões e tal, é uma coisa horrível. Inclusive, estava se fazendo um protesto aí de uma divulgação recente, semana passada, né? Um retrato do Brasil, assim, com o Cristo Redentor, com a arma na mão e o dinheiro na outra, dizendo: o Brasil é isso aí, o Cristo Redentor, na capa da revista americana. É um negócio chocante. Imagine um brasileiro lá vendo aquilo. Brasil, Cristo Redentor, só tem ladrão. O que vai se fazer? E aí o mau exemplo vindo da política é uma grande desgraça, porque os políticos é que assumem a orientação educacional, o comportamento, a segurança, as facilidades, a iluminação, tudo aquilo que a gente precisa ter numa cidade para poder ter segurança. Quem faz isso são os políticos. E se o político, em vez disso, está preocupado em amealhar a riqueza, ele é um péssimo político. Ele está lá para distribuir riqueza e não para botar no bolso. E esse escândalo do Brasil hoje é uma vergonha tão grande que a gente nem fala disso. O cara até nem diz que é brasileiro, porque aparentemente é o maior escândalo do mundo. Nunca aconteceu um negócio desse, que você tem dificuldade de identificar o honesto. Imagine. E o honesto é ignorado, porque os outros estão todos na frente. Uma coisa que atinge até presidente da República, que é isso? Entendeu? É uma coisa lastimável. Então, a gente faz o que pode, né? Eu vivo aqui em Salvador, passei minha vida aqui, e no tempo que eu era mais novo, que tinha tempo para isso, eu estava na televisão todo dia, educando, respondendo perguntas do público, orientando, não faça assim, faça assado, principalmente para não engravidar antes da hora, entendeu? E não pegar doenças mortais, que o sexo transmite algumas doenças que são mortais. Pegou, está ferrado, entendeu? Então tem que advertir isso e dar condições de segurança para que as meninas não sejam abusadas, não sejam violentadas. É muita coisa que a gente tem que fazer e tem que contar com a colaboração de vocês, da imprensa, da televisão, enfim, da divulgação disso, insistentemente. Porque quem é que vai assistir nossa entrevista? Algumas pessoas vão, as outras que não vão, nem estão ouvindo essa conversa, entendeu? Nem se presta atenção. Que é a terra do carnaval e do futebol. Vai fazer o quê? Se o pessoal presta muito mais atenção ao futebol e ao carnaval do que aos cuidados para preservar a sua vida, ter uma boa educação. É uma coisa muito difícil. Passei a vida aqui em Salvador e vejo que a cidade cresceu enormemente, mas não em proporção com esse crescimento físico. Não houve um crescimento proporcional em bons colégios públicos. Você vai falar do colégio privado, o camarada tem que ter dinheiro para frequentar. Colégios públicos que deveriam aumentar o número, ter melhores professores, porque isso é outra coisa, não adianta você ter o colégio e não ter um professor que seja um bom professor, que além de ensinar a matéria dele, também eduque os alunos e tal, advirta, proteja, para a gente poder sobreviver.